Gorila? Gorila? Gorila! Ei, o que é? O que você está fazendo? Eu estou me comunicando com o mundo. Você quer saber como tudo isso começou? Quero sim. Vamos fazer uma viagem no tempo para ver a evolução da comunicação. Vamos lá, Gorila. Olha só esse túnel do tempo! Que demais! Há milhares de anos, nossos antepassados se reuniam em cavernas para contar suas histórias, suas caçadas e passar adiante suas memórias e seus costumes. Uga, 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 uga! É como eles falavam. As primeiras inscrições em cavernas são de 8.000 anos antes de Cristo. Eu estava lá e vi tudo. Você esqueceu que antes todo mundo era macaco? Os sinais ficaram registrados em várias partes do mundo e as futuras gerações poderão ver o resultado dos primeiros comunicadores. Legal! Eu posso desenhar aí também? Não, Gorila, você não pode mudar a história. A comunicação é uma das atividades mais importantes e mais antigas da história. Aliás, a história de fato se inicia com um evento de comunicação, a invenção da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Esse fato marcou a transição da pré-história para a Idade Antiga. Uhul! Estamos na Idade Antiga, na cabeça da esfinge. Gorila, sobe aqui para você não cair. Em 3.500 a.C., os egípcios inventaram os hieróglifos. São esses sinais aqui, Gorila, que a gente está vendo aqui atrás. Em 2.300 a.C., já se utilizavam o papiro para escrever, posteriormente substituído por pergaminhos. Foram os fenícios que no ano 1600 a.C. inventaram o primeiro alfabeto. Entretanto, no ano 105 a.C., os chineses inventaram o papel. Não tinha papel? E como eles iam no banheiro? O latim, a partir do terceiro século a.C., passou a adquirir forma literária, construindo-se aos poucos uma gramática com regras explícitas. As estradas, base da expansão de Roma, foram determinantes na política, na cultura e na religião. Uhul! Olha só esse túnel do tempo! Que demais! Estamos na Idade Média. Caramba, caímos dentro do Coliseu? Gorila, você não quer virar jantar dos leões? Então corre! Estamos agora no Fórum Romano, no ano de 476. Larga, Gorila, o leão não vai te pegar! O Império está decadente. Daqui para frente, a vida na Europa passará a ser concentrada em latifúndios e a economia será de subsistência. Essa estrutura feudal dificulta a comunicação, consequentemente, a difusão da cultura. As cartas eram escritas uma a uma e só tinha acesso quem tinha muito dinheiro. Esse castelo parece que é mal assombrado. O cientista Roger Bacon. Será que vai rolar um sanduíche de bacon? Roger Bacon foi o primeiro na estruturação do método experimental, aprimorando a composição da pólvora. Gorila, olha a comunicação através da arte bizantina e dos mosaicos. Isso mostra que nesse período muitos acreditavam que a fonte de conhecimento vinha de um comunicador celestial. A predominância da Igreja Católica era imposta através das cruzadas. Por volta de 1200 na Itália, uma singela agulha poderia mudar o mundo. Estava inventada a bússola, uma forma magnética de comunicação, e isso viabilizava as grandes explorações navais. Foi aí que descobriram o Brasil? Calma, Gorila, ainda estamos no século XIII, e para mudar de vez a história, João Gutenberg desenvolveu um tipo mecânico que reproduzia cópias. Estava inventada a imprensa. Finalmente! Chega de velharia! Quero ver coisas mais modernas! Uhul! Atendendo a seu pedido, estamos na Idade Moderna. Onde estamos? Constantinopla? No calendário gregoriano, que só vai ser feito daqui a 129 anos, hoje é terça-feira, dia 29 de maio de 1453. O quê? Gorila? Precisamos sair daqui urgente. Daqui a pouco, o exército turco-otomano vai invadir e acabar com o Império Romano do Oriente. Já dá para escutar a cavalaria. Corre, Gorila! Agora sim, estamos em Firenze, o berço do Renascimento. Realmente nós renascemos, escapamos por pouco. O conjunto de ideais e princípios morais e a observação fiel da realidade na ciência e nas artes marcaram essa transição. É forte a resistência às intervenções divinas da era medieval. Esse é o resgate das referências da cultura clássica greco-romana. Esse é o Renascimento, traduzido por Michelangelo, Da Vinci, Rafael e Botticelli.
O mundo foi extremamente abençoado com mentes poderosas na literatura, como Shakespeare, Camões, Nostradamus codificando o futuro em versos e tivemos Maquiavel registrando como seria a política nos próximos 500 anos. Essa história eu já conheço. Confirmando a tese de Copérnico, Galileu, ao inventar o telescópio e ver as estrelas e os planetas, foi obrigado a dizer que não via nada e que a Terra não girava em torno de si, porque tudo tinha que girar em torno da igreja. Epa, não entendi. Gorila, era a Inquisição. Porém, a valorização das ações humanas baseadas na razão e na realidade, característica do Renascimento, quebrou esse paradigma, permitindo que cada vez mais as novas descobertas facilitassem o acesso à comunicação. Agora sim descobriram o Brasil? Isso, Gorila. Só o Estado centralizado, característica da Idade Moderna, podia financiar as explorações com o dinheiro dos impostos. Ah, achei que Pero Vaz de Caminha tinha levado a carta caminhando. À luz das pesquisas e obras de alguns desses imortais, se propagaram como uma corrente elétrica, dando início a uma nova fase de descobertas e realizações, os estudos que surgiram a partir dos fenômenos elétricos. E por falar em choque, Gorila, vou te dar uma pipa com condutor na ponta e quero ver você empinar na trovoada, você topa? Depois que você colocar seu dedo na tomada. Foi assim que o americano Benjamin Franklin inventou o para-raios. Foi também cientista, escritor e diplomata. Alessandro Volta conseguiu... Para onde ele foi? Por que, Gorila? Porque quem volta, antes de voltar, tem que ir. Alessandro Volta conseguiu acumular as cargas de eletricidade em um aparelho chamado eletroforos, que podemos chamar de pilha, daí a unidade de medida volt. O gás metano, um dos responsáveis pelo aquecimento global no século XX, foi descoberto por ele, através de bolhas que subiam ao cutucar o fundo de um lago com varão. Com as descobertas do final da Idade Moderna, permitiu-se entender que a razão e a ciência fossem os balizadores do conhecimento. Com esses novos conceitos, o poder político e econômico da aristocracia e da igreja, predominantes na Idade Moderna, não teriam mais sentido. Meio século antes de Thomas Edison inventar a lâmpada, a iluminação já chegava nas ideias. Era o iluminismo, protagonizado por Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Isso ocasionou uma nova fase da nossa história. Uau, que legal esse túnel do tempo, maneiro! Onde estamos? Paris? Que dia é hoje? 14 de julho de 1789? Estamos no meio da Revolução Francesa. Gorila, sabe qual é o único meio de comunicação aqui? Guilhotina, corre, Gorila! Charles Coulomb descobriu que a força de interação entre duas cargas elétricas era inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. O quê? Não entendi nada. Isso permitiu medir a quantidade de carga. Eletricidade e magnetismo passaram a ser ciências exatas, não mais filosofia como acontecia antes. Eu prefiro filosofia, ficar só pensando. André Ampère desenvolveu experiência com circuitos, a partir inclusive da pilha de volta e do magnetismo. O comportamento dos condutores elétricos inventados por Ampère foram tão importantes que o seu nome virou unidade de medida de intensidade de corrente elétrica. André Ampère? Eu prefiro André de carro. Antes disso, era possível mandar uma mensagem para o outro lado do mundo e receber a resposta em pelo menos 2 anos. A mensagem mais rápida tinha a velocidade do cavalo mais rápido. George Ohm... George Ohm? Podia ser Jorge Mulher. George Ohm descobriu que quando uma corrente elétrica passa por um condutor metálico, os elétrons colidem entre si e também colidem contra os átomos que constituem um metal. É aula de física ou história da comunicação? Para que serve a resistência? Além de servir para você tirar 0 na prova, ela regula a corrente, permitindo inovar os meios de comunicação. Serve também para não queimar o seu computador e para esquentar seu chuveiro, se você tomasse banho, é claro. Eu tomo todo sábado no verão. Michael Faraday. Achei que fosse Michael Jackson. Billie Jean, do Papa Now. Michael Faraday é considerado o melhor experimentalista da história. Suas descobertas em eletromagnetismo deram a base para a engenharia do século XIX. Samuel Morse, pintor e inventor americano, descobriu que as mensagens poderiam ser enviadas por uma série de sinais elétricos. Um operador experiente pode transmitir de 20 a 30 palavras por minuto. Distâncias que os melhores cavalos levariam muitas horas para ir e voltar, o telégrafo faz o mesmo trabalho em poucos minutos.
O século XIX se inicia com os irmãos Lumière, inventando o cinema e a foto colorida. Na exposição comemorativa do primeiro centenário da independência dos Estados Unidos, portanto, em 1876, Alexandre Graham Bell apresentou o primeiro telefone. Usando telegrafia sem fios, Marconi produziu o rádio, e após a Segunda Guerra Mundial, pôde-se assistir aos aparelhos de TV invadindo os lares. Era a comunicação em massa que começava o processo de globalização do mundo. Aposto que nessa época já passava o Silvio Santos. E por falar nesse ícone da TV, vale a pena também, Gorila, você lembrar a frase do nosso saudoso Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. A partir da segunda metade do século XX, o computador e posteriormente a internet fornecem a base para um novo estilo de vida para as próximas gerações.